Bom dia, irmãos, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Dia. Então nós vamos orar para iniciar o culto dessa manhã. Estamos com muitas saudades, né? Estamos em oração pelos irmãos e peço também aí que os irmãos continuem orando por nós, que estamos aguardando aí a chegada do João. Vamos orar? Sim. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais este momento que temos para nos reunir, ainda aqui distantes. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a tua igreja, mesmo em meio a tantos problemas, um mundo caótico em que estamos vivendo. O Senhor tem se mostrado presente com tua graça, teu amor, tua misericórdia, nos abençoando, Pai. Nós queremos te servir, queremos te honrar e queremos, acima de tudo, que nossas atitudes, nossos pensamentos reflitam a tua palavra, Senhor, em todos os sentidos. Nós queremos se posicionar no mundo como filhos teus, acima de qualquer coisa. Então, pedimos que o Senhor nos sustente nessa caminhada. Peço por cada irmão, por cada amigo, Senhor, na realidade, da nossa igreja. Cuida de cada um e provém em cada um. Pedimos também pelo momento de reflexão bíblica que teremos, das músicas, enfim. E que cada lar seja abençoado com a presença do Senhor no seu dia a dia, através de leituras e bíblicas e orações, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês e até, se Deus quiser, podemos nos reencontrar novamente presencialmente. Deus abençoe. Fala, Deus abençoe. Oi.
Queridos irmãos, bom dia. Que alegria, né? Nós estarmos reunidos para mais um culto de adoração ao Senhor, mais um tempo de aprendizado, mais um tempo de glorificação no nome daquele que é sobre todo nome, o nome do Senhor. Nesta manhã, nós queremos falar sobre esse tema, um tema composto, fazendo uma interpolação, a Igreja de Cristo e a Caverna de Adulão. E a nossa referência nesta manhã é o texto que se encontra em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, do 1 ao 3. Abra comigo aí, querido irmão, 1 Samuel, capítulo 22, do 1 ao 3. A Bíblia diz: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E o viram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Todo-Poderoso, por mais esse dia, mais essa manhã tão gostosa, tão maravilhosa, na qual nós queremos exaltar o teu nome, bendizer o teu nome, glorificar o teu nome e aprender da tua palavra bendita, poderosa, para a palavra transformadora. Dirija-nos, Senhor, capacita-nos a entender essa palavra, pois é em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos tudo. Amém. Queridos, Igreja de Cristo, Caverna de Adulão. Davi vence Golias e isso causa uma repercussão muito grande em Israel. Ele ganha uma fama, ele ganha uma projeção muito grande, ele ganha uma popularidade de maneira tal que Saul fica indignado, fica enciumado, e um ciúme que era um ciúme de morte. Ele queria matar literalmente Davi. E começa a perseguição, e o violento Saul, ele quer exterminar a Davi, porque ele se torna então o quê? Uma oposição violenta, alguém que certamente iria destroná-lo. E ele já sabia que Deus o havia rejeitado. Davi foge para Nob e pede guarida ali aos sacerdotes. E ele encontra guarida, os sacerdotes o apoiam. E a posteriori nós vemos que Saul vai a Nob e mata os sacerdotes. Mas Davi sai dali e ele se refugia num rei filisteu. Ele pede guarida ali a Aques, né, um rei, e esse rei, ele suspeitava de Davi porque era um inimigo. Mas Davi, então, quando ele é inquirido pelo rei, ele se passa por louco, ele começa a fazer garatujas, ele começa a babar, e a baba dele escorria na sua barba, e o rei fala: vocês trouxeram esse homem aqui, esse homem é um louco, tira ele daqui. E Davi então ganha um tempo ali. E depois Davi se refugia na caverna de Adulão, e a família dele fica sabendo, desce ali a caverna de Adulão, se encontra com ele e mais um grupo que ouve que Davi estava ali na caverna e vai ter com Davi também. E, na verdade, 3 grupos que se juntam a Davi na caverna. E esse grupo era composto aí dessas pessoas, os que se achavam em aperto, os que se achavam endividados, os que se achavam amargurados de espírito. E Davi se torna um líder deles. Agora, cá entre nós, irmãos, quem de nós gostaria que em nossa companhia, nós já estaríamos fugindo, né? Estávamos fugindo, aliás, do rei. Ainda vou me juntar com aquelas pessoas que estão em aperto, aquelas pessoas que estavam endividadas, lembrando que
As pessoas ficavam endividadas naquela época e, se não tinham como pagar, elas se tornavam escravas. Então tem esse agravante. E os amargurados de espírito, aquelas pessoas que não viam perspectiva humanamente falando e tinham se desiludido até mesmo do judaísmo, do Deus de Israel, e se juntaram a ele ali. E Davi lidera aqueles homens. Quem nunca ouviu falar lá dos 400, né, valentes de Davi e tudo mais inserido aí na história? Agora, esses 3 grupos aí fazem ali com Davi um papel importante, mas o nosso assunto hoje, ele vai um pouco além, né? Davi entende o seu papel. Davi recebe aqueles homens. Davi se torna líder daqueles homens. E Davi, o futuro rei de Israel, ele já sabia. Deus o havia selecionado, mas ele não rejeitou os desajustados, oprimidos e amargurados. Davi ele poderia já naquele momento falar assim, bom, agora que eu vou ser rei, então eu vou ter aí um grupo seleto comigo. Não essas pessoas que estão desajustadas socialmente, mas Davi, ele realmente sabe que ele pode ser a diferença na vida daqueles homens que estavam ali, jogando todas as suas fichas nele, que na verdade ele representava a autoridade de Deus, embora ainda não fosse coroado. Queridos, vejam agora a importância. Nós fizemos esse pano de fundo e o nosso escopo neste momento é mostrar que assim como a caverna de Adulão foi o refúgio para Davi e para aqueles homens que estavam endividados, que estavam amargurados, que estavam realmente tristes, oprimidos, nós vemos hoje que o Senhor Jesus Cristo é o nosso refúgio. Por quê? Porque nós vemos do mesmo jeito, as pessoas estão amarguradas, endividadas, as pessoas estão socialmente desajustadas, precisando de ajuda. Todos que se achavam em aperto. Nós vemos hoje o desemprego campeando todos os quadrantes do nosso Brasil. Nós vemos realmente as pessoas que não têm um norte espiritual, não sabem para onde vão quando morrer, e nem mesmo em vida. E nós, como igreja hoje, né? Não mais como caverna de Adulão, mas como o quê? Como igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja, o povo do Novo Testamento, aquele povo de judeus e gentios que foi transformado, lavado pelo sangue de Cristo. Hoje nós temos o quê? A oportunidade de mostrar para as pessoas que Cristo é o nosso refúgio. Hoje ninguém mais precisa se enfiar numa caverna e nem confiar meramente num líder humano, porque nós temos o Senhor Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Um outro aspecto importante, todos endividados. Nós vemos hoje os bancos executam dívidas, hipotecas, penhorando imóveis, carros, bens de uma maneira geral. Mas a Bíblia diz, tetelestai. A Bíblia diz que é a nossa maior dívida, embora nós possamos ter aí dívidas na praça, nome protestado, mas a nossa maior dívida é a dívida do pecado. É o nosso maior problema hoje. Por mais que nós estejamos aí com dificuldade financeira, com documentos aí expostos em cartório, mas o maior problema do ser humano hoje, né? Mesmo que nós estejamos desempregados, não é o desemprego. Mesmo que nós não saibamos, olha, vai acabar o auxílio emergencial, como é que eu vou fazer? O maior problema seu não é esse. O maior problema hoje seu é não ter Jesus como Salvador pessoal. É não ter os seus pecados pagos, embora Jesus já o tenha feito na cruz do Calvário, mas você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador pessoal. E a Bíblia diz aqui, tetelestai, a Bíblia diz que o Senhor Jesus pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. E hoje você não precisa fugir, não precisa se refugiar numa caverna, nem precisa se entregar como as pessoas se entregaram a Davi, que embora fosse um homem de Deus, mas era um líder humano, porque nós temos o Senhor Jesus. É Ele que, lá na cruz do Calvário, foi Ele que quitou todas as nossas dívidas.
É claro que isso não significa, olha, se você tem dívida, então não vai precisar pagar. Claro que vai. Mas Deus vai te dar forças, vai te dar subsídio. Ele é que levanta pessoas de ânimo dobre, de desânimo, e Ele traz para uma nova realidade. Todos os amargurados de espírito, hoje nós poderemos falar, todos aqueles que muitas vezes confiaram em homens, né? Como eu votei, você votou também, e muitas vezes nosso voto se tornou o que? Muitas vezes em decepção. Nós vimos aí pessoas que viraram as costas, né, para seus eleitores e tudo mais, mas nós estamos falando do aspecto espiritual. Nós estamos falando que nossa confiança tem que ser em Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aquele Deus que trabalhou no rei Davi, que trabalhou no reino de Israel, no reino de Judá, aquele Deus que trabalha hoje na igreja, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. E é Ele que cura também as amarguras de espírito, porque quantas vezes nós ficamos decepcionados, né, com o cenário do nosso país. Mas, queridos irmãos, há perspectiva para aqueles que confiam no Senhor. A Bíblia diz mesmo, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, permanece para sempre. E bom mesmo é confiarmos no Senhor, nesse Deus Todo-Poderoso. Agora, há um segredo. Nós podemos orar pelas autoridades, orar pelo nosso presidente, orar para que o Senhor o dirija, dê sabedoria, dê graça para ele. Mas, queridos, a nossa confiança é em Deus. E essa amargura é curada pelo poder do Senhor, porque o nosso refúgio hoje é Cristo. E essa é a solução para todas as decepções que nós temos encontrado. Jesus está interessado em consolar o seu coração também. É um desafio para nós. Às vezes nosso coração está pesado, está amargurado. Muitas vezes nós nem queremos saber de outra coisa. Dá vontade de se fechar no quarto, cobrir a cabeça e esperar aquele aspecto depressivo, porque estamos sem perspectiva. Como aqueles homens também que viram Davi, entraram também na caverna e pensaram, olha, vamos ficar aqui até as coisas melhorarem. Mas Davi era um homem de Deus, um homem dinâmico, dirigido pelo Espírito de Deus. E ele sabia que ele estava destinado ao trono, e ele faz ali um ministério maravilhoso. E aqueles 400 homens se tornam o quê? Os valentes de Davi. Davi podia contar com aqueles homens para tudo o que ele fosse fazer. Queridos, hoje, o Senhor Jesus Cristo é o nosso refúgio. Ele que também nos chama, não para ficar numa caverna, mas para fazer parte da igreja, a igreja dele, que ele comprou, que ele resgatou com o seu próprio sangue. E ao contrário daqueles valentes de Davi que estavam prontos para guerrear, a Bíblia diz que Jesus, ele guerreia as nossas batalhas, ele lidera cada um de nós para as vitórias. E a maior vitória que ele oferece para nós é a vitória sobre o pecado, como já falamos, é a vitória sobre todos os nossos pecados contra Deus. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a Bíblia diz que todo aquele que se achega ao Senhor Jesus, como aqueles homens se achegaram a Davi, aqueles 400, mas hoje a igreja é composta de judeus e gentios do mundo todo que se achegam a Ele, e não para ficar numa caverna, para fazer parte do maior exército que tem, porque as nossas lutas não são contra a carne e o sangue. A luta da igreja hoje é uma luta espiritual. Hoje nós não nos refugiamos em cavernas. Nós estamos espalhados no mundo inteiro para mostrar para todos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus está interessado em consolar o seu coração, querido. Nesta manhã você também pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E você, que já faz parte desse exército, não comparando-nos com aqueles 400 valentes de Davi, mas sim contra a igreja invisível, a igreja primitiva, a igreja atual, a igreja contemporânea, a igreja que realmente tem feito a diferença. Nós somos chamados para sermos sal da terra, luz do mundo. Nós não podemos titubear.
Em meio a esse cenário, nós vemos tantas pessoas aí depressivas. E é claro, nós estamos vivendo um momento extremamente difícil. Nunca passamos isso, creio eu, na humanidade. Já tivemos dimensões muito menores. Mas agora é tempo da igreja fazer a diferença. Se você buscar refúgio em homens, em situações, em lugares, circunstâncias, você vai cair. Nosso refúgio é Cristo. É Ele realmente que nos anima a continuarmos batalhando. É Ele que nos anima a nos dar perspectiva. O quê? Daqui a pouco nós vamos voltar a nos reunir na nossa igreja, nos templos, né? A igreja local. E que alegria vai ser. Será que nós vamos deixar também? Eu não vou à escola dominical. Viu a falta que faz? É muito importante, queridos irmãos. Quarta-feira à noite, não pode perder culto de oração. Escola bíblica dominical, que maravilha, levando nossos filhos lá para aprender quem é o refúgio verdadeiro, porque Satanás mostra um refúgio totalmente equivocado, que vai levar o seu filho não para o céu, mas para o inferno. E é por isso que nós temos que mostrar para os nossos queridos quem é o nosso refúgio. Talvez você, parente, amigo, visitante de alguém que está aí ouvindo, alguém passou o link para você também, não se esqueça, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo no singular, não existe vários caminhos. Aliás, a Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte, porque são cavernas que você não sai mais. Mas Jesus é o nosso refúgio verdadeiro. É aquele que tem poder de transformar nossas vidas. E é por isso, queridos, que hoje o nosso refúgio é o refúgio que nos dá garantias. Uma pergunta: em quem você tem se refugiado? Em homens, promessas humanas e perspectivas meramente humanas? Ou em Cristo, que não falha? Ele promete, Ele cumpre. Ele nos salvou. Talvez você ainda nem tenha essa experiência do novo nascimento. E a Bíblia diz que você pode ser alcançado e transformado pelo poder de Deus. E vai poder entrar aqui no refúgio verdadeiro que é Cristo. Venha para o Senhor. Ele é o refúgio verdadeiro. Jesus Cristo é aquele que nos enche de esperança. Veja comigo aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 5, do 36 ao 42, tem uma passagem bem conhecida, mas bem oportuna para esta manhã. Marcos, capítulo 5, do 36 ao 42, a Bíblia diz assim: E tendo Jesus ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ela estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse, e disse que desse-lhe de comer. Queridos, nós olhamos aqui um cenário bastante interessante. Um homem chamado Jairo, o principal da sinagoga, ele vai procurar Jesus em meio à multidão, e ele consegue falar com Jesus. Jesus fala: tudo bem, eu vou à sua casa. Só que no meio do caminho uma mulher toca nas vestes de Jesus. Jesus para e gasta um tempo com ela. E naquele tempo que ele deveria estar indo ali à casa do Jairo, a sua filhinha que estava enferma morre. E as pessoas vêm avisar: olha, não perturbe mais o mestre, agora não adianta mais, a sua filha já morreu. Mas Jesus intervém e fala: olha, fica tranquila, ela não está morta não, ela dorme. E eles riram de Jesus porque eles não tinham um refúgio, eles não sabiam onde se refugiar. Eles não sabiam que Jesus era
o Deus de Abraão e Jacó encarnado. Eles não sabiam quem era Jesus. E, de repente, Jesus fala onde ela está, e ele chega lá, ele dá uma ordem. Talita, come, Talita, levante-se. E aquela menina se levanta, anda pelo quarto, e ele fala, dê alimento a ela e tudo mais, porque o Jairo, que era o principal da sinagoga, era um judeu, e os judeus normalmente não criam, né, no Filho de Deus, ainda mais falar que Deus tem filho, né, ouve, ó Israel, Deus é único, e Jesus se apresenta ali como Filho de Deus, mas Jairo, ele foi e se refugiou em quem podia dar tudo o que ele precisava. Naquele momento Jairo queria ver a vida da sua filha, a cura da sua filha, e ele se refugia em Jesus. Nós temos problemas que Deus pode resolver se Ele quiser, se for para a glória dEle, mas nós temos que buscar em Deus. Ele é o nosso refúgio, e não qualquer homem, qualquer ser humano, que por mais promessas que nós tenhamos, nós não podemos ser enganados. Só o Senhor é Deus. Cristo é aquele que nos enche de esperança. E o Senhor Jesus é a esperança nossa. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo falando para Timóteo que Jesus Cristo é a nossa esperança. Qual é a sua esperança hoje? Qual é o seu refúgio hoje? Talvez você está triste, cabisbaixo, frustrado, porque tem colocado a sua esperança naqueles que não podem dar esperança. Meros homens, meras circunstâncias, meros aventureiros. Mas, queridos irmãos, nós temos Jesus Cristo, que é a esperança nossa, que muda a circunstância, muda fatores, que muda tudo para nos dar vida e vida em abundância. Nós estamos aí num grande desafio. O mundo jaz o maligno, mas Cristo é a nossa esperança. Ele é o nosso refúgio. Hoje Deus te oferece perdão de todos os pecados e vida em abundância. Hoje Ele quer tirar o seu nome do rol dos culpados. A Bíblia diz que Ele quer colocar o seu nome num novo patamar. Romanos capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz que o Senhor realmente tem feito uma obra maravilhosa. A Bíblia diz, Paulo falando da igreja de Roma, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Porque aqueles que se refugiaram em Cristo, se refugiaram em Deus, que nasceram de novo, que foram transformados pelo poder de Deus, têm a vida eterna. Hoje o verbo está no presente, né? Ele já pagou todas as nossas dívidas espirituais. Pode ser que depois que você aceitou Jesus, ainda você vai ter que sanar suas dívidas com os cartórios e tudo mais. Mas Ele te dá esperança. Ele te dá realmente oportunidade de começar de novo através dEle, Cristo, que é o nosso refúgio. Ele quer tirar suas amarguras. Naquela caverna, além dos endividados, dos amargurados, entraram também muitos outros que estavam ali com problemas, né, da vida social, com problemas de convívio na sociedade. E o Senhor Jesus, realmente simbolizando ali Davi, ele faz uma obra maravilhosa. Aquelas pessoas entraram ali na caverna, Davi liderou aqueles homens. O Senhor Jesus chama a todos nós hoje, que estamos amargurados, endividados, que estamos tristes, descontentes, para nos achegarmos a Ele, não numa caverna, mas a Ele, que nos faz nascer de novo e sermos novas criaturas. Ele quer te dar vida eterna. O Senhor Jesus quer te dar vida eterna hoje. Vida em abundância. Para você que ainda não aceitou Jesus, talvez está assistindo esse vídeo. Saia da caverna. Hoje a caverna não tem nenhum valor. Se você for em Israel, e talvez exista ainda a caverna de Adulão, que é uma região ali, mas o que vai adiantar? Nada. Agora, se você for a Cristo aí onde você está hoje, você pode encontrar muito mais do que simplesmente ter o perdão das suas dívidas, ter a amargura sanada, ter realmente o seu descontentamento resolvido, porque você pode encontrar vida eterna em Jesus Cristo. E é por isso que ele falou também lá em Mateus 11, 28, vinde a mim,
todos que estáis cansados e oprimidos. E quantas vezes a gente ouve aí da vontade de entrar numa caverna e sumir, né? Se refugie em Cristo. Ele é realmente aquele que te dá vida, vida em abundância, perdão dos pecados, vida eterna. Hoje você pode se refugiar também no Senhor Jesus. Quantos se refugiam no álcool, na bebida, nas drogas, no sexo ilícito, quando você tem Jesus, o grande refúgio. E é por isso que hoje nós falamos Igreja de Cristo, a caverna de Adulão, fazendo comparação, uma interpolação. Hoje o Senhor Jesus é o seu refúgio, o meu refúgio. E talvez você que está nos assistindo e ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, não se arrependeu dos pecados e não pediu a Ele para que Ele também escreva o seu nome no livro da vida, hoje é sua oportunidade. Cristo quer fazer com que você se sinta seguro, se refugiando nele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos louvar o teu nome por esta manhã tão preciosa, queremos te agradecer porque a tua palavra é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Capacita-nos, Senhor, não só a continuarmos firmes no nosso refúgio que é Cristo, mas transmitirmos a outros também que Jesus Cristo hoje quer também dar guarida, dar refúgio, e dar um refúgio certo, verdadeiro, um refúgio que não decepciona, um refúgio que realmente recebe aos pecadores e dá a eles vida eterna, vida em abundância. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe em mais esse dia.